Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Estamos de volta nesta quarta-feira com mais um programa Palavra Rema. Juntos com você para estudarmos a Palavra de Deus. Para fazer este programa comigo hoje, eu tenho ele, mais uma vez, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, e agradecemos a Deus por essa oportunidade e pedimos a você que divulgue esse programa em suas redes sociais e também convide seus amigos, parentes, compartilhe esse programa com os seus amigos e parentes, porque eu creio que todos estarão ouvindo a palavra de Deus na sua essência, dita pelo próprio Senhor Jesus. Amém. Estudar a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta neste momento com o programa Palavra Rema. Ontem nós lemos Mateus, terminamos com Mateus, capítulo 10 e versículo 24. Se você perdeu o programa anterior, o Yarley vai colocar aqui as redes sociais. Eu peço que você se inscreva, curta, nos siga dentro da rede social, o YouTube, Facebook, Instagram. Não lhe custa nada e você nos ajuda muito. Olha só, pastor Carlete, o que diz agora em Mateus capítulo 10 e o versículo 25. 26. Não, 20. Não é o 26? Não, 25. Eu acho. Pode ler o 25, é o 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao cabeça da casa, quanto mais aos membros de sua família. Olha só. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Nós lemos no anterior que o discípulo não é maior que o seu mestre, nem o servo é maior que o senhor. Então, Jesus vem dizendo, basta que o discípulo seja como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Quer dizer, o crente deve experimentar a mesma oposição que o seu senhor. Então, quando você lê o sofrimento de Cristo, o crente sofre também por amor a Cristo. Cristo sofreu por amor a nós. Nós não vamos ter o mesmo sofrimento que ele. Não chega nem perto, mas sofremos também por amor a Cristo. Claro. E isso não é, Jesus está, volto a dizer, Jesus está falando. Olha só, se o pai de família chamaram de Beelzebu, quer dizer, de diabo, quantos mais o de sua casa? Se a Jesus eles chamaram de diabo, imagina o que eles não vão fazer com você, Jesus diz. É verdade. Se eles não respeitaram o pai de família, vão respeitar o resto? Não. Isso tudo, pastor Zé Carlos, é seguindo e esperando não a vida aqui na terra, mas a vida no céu. Esse foi o propósito porque Jesus, ele nos deu esse ensinamento aqui. Porque muitos desistem porque acham que aqui na terra as coisas vão melhorar, as pessoas vão mudar de vida, mas é claro que no primeiro impacto elas vão perseguir. No primeiro impacto, quando você parar de sustentar o vício delas, quando você parar de ir nos lugares escusos, profanos com ela, aí ela vai dizer, poxa, virou crente, passou crente, agora não faz nada. Enfim,
você vai ter a mesma perseguição que teve o nosso mestre Jesus de Nazaré. Não é isso, pastor? É isso aí. E nós temos que aprender a estarmos na presença de Deus, a seguirmos isso. Sabe o que as pessoas desistem, pastor? Porque não são preparadas. O crente muitas vezes desiste porque não é preparado. Ele veio dizer que Jesus vai estar estendendo um tapete vermelho, ele vai passar e todos os anos vão bater palma. Aí na primeira luta que ele vem, ele não foi preparado para isso. Por quê? Porque não foram ensinados a isso. Nós estamos aqui para ensinar você como igreja. Porque a Bíblia diz que a luta no presente tempo não pode nem se comparar com a glória que nós há de ser revelada. E ser revelada. O que Deus vai fazer com você é tremendo. O que Deus vai fazer com você é tremendo. Aprenda isso, querido. Olha só, pastor, no versículo 26, Jesus fala: entretanto, não os temais, nada há escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não haja de se tornar conhecido. Portanto, não temais. Quando Jesus diz temais, o medo não deve guiar a mensagem. Quer dizer, por você ter medo, você não fala: não, eu não quero passar por isso, então eu não vou falar da mensagem. Porque isso aqui é uma consequência, eu vou dizer, da mensagem que os discípulos iam falar. Ele disse: não temais, não tem medo da mensagem. Porque nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. No dia dar-se-á conta do que está por vir. Fala sobre a sua vinda. Não tema. Deus tem coisas tremendas para você. Nós vivemos o melhor momento da igreja na terra. Eu sempre digo que muitas vezes nós lemos a Bíblia e vem um sentimento, e é natural dizer: poxa, quem pudesse viver nos dias que Paulo viveu? Quem pudesse viver no dia que Pedro viveu? Quem pudesse viver no dia que Tiago viveu? Como foi bom aqueles dias? Quem pudesse viver aqueles dias? Se você chegasse aos discípulos, sem sombra de dúvida, ele vai dizer: quem pudesse ver nos dias da vinda de Cristo, o dia que estamos vivendo, querido. Você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, pastor Carlinhos, você é um privilegiado. Você está vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Nós somos um privilegiado. Dois povos privilegiados: o povo que viu a igreja nascer e o povo que está pronto de ver a igreja ser levantada. Ou que nos preparamos para ir para o céu. Glória Estamos preparando a Deus. para isso, que você é um privilegiado. Glória a Deus. Não deixe que o inimigo roube Santo, esse seu privilégio. Santo. E Jesus diz: Santo não deixe de Senhor. pregar o Evangelho, porque Santo você vai ser arrebatado. Santo é o Senhor. A trombeta vai soar e você vai morar Santo na é o glória. Senhor. Eita glória! Esse é o nosso bênção, consolo, bênção, pastor. É bênção. Esse é o nosso consolo, pastor. Aleluia. É saber que nós vamos morar no céu. Pastor, sinceramente, se nós tivéssemos isso, o crente que tem esse anseio, o crente, o cristão, né, que tem esse propósito, esse anseio de ver Jesus, de morar na glória, ele não vai se rebaixar às coisas que acontecem nesse mundo que são contra nós, que são contra a felicidade da família. Não, vamos lá, gente, vamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos profetizar: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém. Olha só, pastor, versículo 27. Jesus é tremendo. Olha o que Jesus fala aqui no 27. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o do alto dos telhados. Olha só o que Jesus diz aqui. Vamos ver. Barbaridade. O que vos digo em trevas. Trevas não. O que vos digo em trevas quer dizer o que vos digo em oração. Quando você está só, quando ninguém vê. Em trevas é ninguém vê, você não enxerga na treva. Quando Jesus está falando assim, o que vos digo em trevas, ele diz o que vos digo em oração. Onde ninguém vê o que eu estou falando. Quando Jesus fala em treva, fala que ninguém vê. Não é treva. É treva onde é que ninguém vê. Treva, ninguém vê. O que vos digo em oração, dizei na luz. Fale abertamente. O que Deus te revelar em oração,
onde ninguém vê, você vai falar abertamente para que todos ouçam. Glória a Deus. O que escutai nos ouvidos, quer dizer, o que o Espírito Santo te revela. Porque só eu, só você, só nós escutamos. Do alto O Espírito do Santo céu. fala com você, no teu ouvido. Aí o que você fazer? O que você fazer? Pregar no telhado, falar em público. Não tenha medo de falar o que Jesus te revela. Não tenha medo de falar o que o Espírito Santo lhe fala. Quando vem falando isso aqui, você não precisa, porque no versículo anterior diz, não tenha medo, não tem mais. Não tenha medo o que Jesus te revela em oração. Não tenha medo de falar o que o Espírito Santo te revela. Por quê? Porque Deus é que está com você. Então, o que nós ouvimos em trevas, em oração, onde ninguém ouve, você fala na luz, fala em público. O que você ouve, escuta no ouvido, você fala abertamente. Quer dizer o quê? Prega o Evangelho. Amém. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Não tenha medo de pregar. Querido, eu falo aqui, eu falo na igreja. Pessoas que frequentam comigo sabem que eu falo isso. E muitas vezes, pastor, o senhor é meio grosso quando o senhor fala isso. Eu digo, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. Jesus vem dizendo isso aí. Não tenha medo de desagradar alguém. O que te digo em trevas, sozinho, em oração, diga na luz, fala abertamente. O que você escuta no ouvido, o que o Espírito Santo te fala, prega no telhado. Não é grosseria, pastor. Prega abertamente. Eu sei que as pessoas podem achar que é uma grosseria. Não é grosseria. Uma coisa é a pessoa ser mansa e falsa, sem convicção. O que o pastor fala no altar, com ênfase, sabe, é porque ele tem convicção daquilo que está escrito e daquilo que está na vida dele. Pastores que pregam com convicção são aqueles que estão levando o seu rebanho para a glória. E aqui na terra, meu querido, nós vamos passar por tudo que Jesus passou, mas lá na eternidade, nós vamos viver para sempre ao lado dele. Olha, isso. É desse jeito. Olha só o que diz no 28, pastor Carleide. 28. E não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanta alma como corpo. Pronto. Pega Isaías 8 e 12. Olha só. Não temais os que matam o corpo, mas a alma não pode matar. Não teme você aos homens. Eles podem matar o corpo, mas a alma eles não podem matar. Você vai ter vida eterna. Não tema isso. Tá? Não tem mais. Mas temei antes aquele, quer dizer, temei a Deus. Aquele é Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Só quem tem esse poder é Deus. O homem não. Olha só o que diz em Isaías, capítulo 8, versículo 12 e 13. Não chamareis revolução ou tratado tudo o que este povo chama revolução ou tratado. Não participareis dos seus receios e temores, nem perdereis a esperança. O Senhor Todo-Poderoso é que devereis santificar, é quem deveis santificar e adorar. Ele é que deve ser amado com reverência por todos vós. A ele temei com tremor. Temei quem? A Deus. É Deus. Vê lá em Hebreus, capítulo 10 e versículo 31. Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 31. Deus diz, quem você tem que temer? Você tem que temer a Deus. Não tema ao homem. Isaías vai dizer, tema a Deus, com todo tremor. Tema a Deus. Olha só o que diz em Hebreus 10 e 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus vai dizer, perigo é cair na mão de Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. É o que Jesus vem dizer aqui, não tema o homem, tema a Deus. Não tem mais, não fique com medo do homem. Não tema ele, tema a Deus. Porque o homem só pode matar o corpo, mas o seu espírito vive. Deus não. Deus mata o corpo e o espírito. Esse que nós temos, que devemos obedecer. Na verdade, pastor, a gente
que viveu aí muitos anos já, a gente percebeu na sociedade e na igreja que o inimigo, ele bate, ele destrói quem tem medo dele. Mas quem olha olho no olho e clama o nome de Jesus, o inimigo se levanta para cair, querido. Porque Jesus, ele é o Rei Todo-Poderoso. Ele venceu a própria morte. E nós também, quando confiamos nele, seguramos na mão dele, nós também. Não precisamos, não necessitamos temer a nada e nem ninguém. Porque a nossa garantia é a vida eterna em Jesus. Pronto, ponto final. Mas vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. Olha só, versículo, agora nós estamos no capítulo 10 e o versículo 29, pastor. Bora lá. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão do vosso Pai. Poxa. Não se vende 2 pássaros por 1 centil, uma moedinha de cobre, quer dizer, muito barato. Muito barato. Não se vende 2 pássaros muito barato. É uma pergunta que ele está fazendo. Contudo, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. De Deus. O seu consentimento ou a sua vontade. Não acontece nada sem a vontade de Deus. Não podemos ter medo de nada, gente. Querido, isso é muito sério por dias que estamos vivendo. vivendo. Não acontece nada, Jesus dizendo, sem a vontade de Deus. Muitas pessoas têm questionado a vontade de Deus em nossos dias. E dizem que não é vontade de Deus. Nós vamos nos revoltar porque isso não foi vontade de Deus. Todas as coisas que acontecem em nossos dias, não só em nossos dias, é a vontade de Deus. A vontade permissiva, a vontade de Deus. Quer dizer, quando isso acontece, temos que nos calar e deixar a vontade de Deus agir em nossa vida. E aqui vem falando sobre pregar o Evangelho, não tenha medo. Porque se acontecer com você, foi vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu morri. Eu vou morrer à vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas o Nós que não que entendemos. pastor, mas o que leva uma pessoa a ter medo da morte? Eu sei, é a pessoa achar que ela tem alguma coisa nesse mundo. Ela está apegada, ela está presa às coisas desse mundo. Amados, o Evangelho, ele te desprende desse mundo. Será que você ainda não entendeu isso? O Evangelho te dá segurança de uma vida na eternidade com Deus. Isso é muito melhor. Por isso ele diz, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Queridos, para que a gente vai temer? Por que você vai ter medo de perder? Por que você fica magoado? Há pessoas que estão me assistindo agora que ficaram magoados porque foram demitidas do trabalho. Queridos, se uma porta se fecha aqui, outras portas vão se abrir para você. Eu estou profetizando agora na sua vida. Se a porta se fechou, querido, não temas. Outras melhores vão se abrir e a eternidade te aguarda com Deus, viver para sempre com Ele. Amém, pastor? Amém. Olha só o que diz o versículo 30, pastor.
Glória a Deus. Vamos lá. E quanto aos muitos cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Pronto. Olha só. Pois até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. O que vem dizer isso? Procure Deus que sabe todas as coisas e pode fazer todas as coisas. O que vem dizer isso? Tudo o que acontece, Deus sabe. Quer dizer, Deus tem intimidade com você. Quando Deus diz assim, ó, até o cabelo de vossas cabeças. Eu não sei quantos cabelos tem na minha cabeça. Né? Mas Deus sabe. Deus sabe. Quer dizer, Deus sabe o que vai acontecer com a tua vida. Já está tudo planejado, querido. Não tema, porque o que acontecer com você é vontade de Deus. O que acontece com você é vontade de Deus. Nós temos que aprender a viver a vontade de Deus para a nossa Bíblia, para a nossa vida. O que vai acontecer com a igreja é vontade de Deus. É vontade de Deus, querido. Aprenda a viver a vontade de Deus. Olha só, pastor, o versículo 31. Por isso, não temais, bem mais valeis do que muitos passarinhos. Não temais. O que temos que temer quando servimos alguém que tudo sabe. O que é? É todo poderoso. É onisciente, ele é onipotente. Ele tudo sabe, ele é onisciente. Ele é todo poderoso, ele é onipotente. Quer dizer, o que você tem que temer quando você serve alguém todo poderoso? Aí Jesus vem dizendo, vocês valem muito mais do que os passarinhos. Se Deus tomar cuidado dos passarinhos, e sim Ele faz, não terá cuidado de nós? Deus cuida dos passarinhos, Deus faz por ele, quer dizer, você vale muito mais que eles. Deus não vai cuidar de você? Você serve a um Deus onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo. E Ele conhece tudo. O que nós temos que fazer é orar e confiar nele. Tem muitas pessoas agora que devem estar pensando assim, poxa, mas eles estão falando de passarinhos. O que isso tem a ver comigo? Queridos, o que tem a ver contigo é que, por mais que você ajunte todo o teu conhecimento, por mais que você ajunte todos os seus bens, nada vale mais do que Deus ser o teu Senhor, Deus ser o teu Pai e cuidar de você. Porque Ele vai cuidar de você tanto quanto Ele cuida dos passarinhos. É isso. Essa simplicidade, o Evangelho, ele pode ser uma pedra de tropeço por incrédulo, porque o Evangelho é simples. Se Deus cuida de passarinhos, palavra do Mestre Jesus, Senhor do Universo, aquele que cuida de passarinhos, que tem o poder de cuidar de passarinhos, ele também tem poder para cuidar de você, amigo empresário, amiga empresária, doutor, doutora. Deus tem poder para cuidar de você. Olha só, pastor Carlite, o versículo 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar, me confessar, é o mesmo, né? Diante das pessoas, também eu declararei diante de meu Pai, que está nos céus. Pega Romanos 10 e 9. Romanos 10 e 9. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, ligar o homem a Deus, né? Ou confessar que Cristo é uma confissão correspondente ao que Cristo faz. Olha só, confessar-me, eu também, diante de meu Pai, eu confessarei também diante do meu Pai. Jesus vai nos apresentar diante de Deus e falar da nossa fidelidade. Amém. Se você for fiel diante dos homens, Jesus será fiel com você diante de Deus. Olha só o que diz em Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Lê em 2 Timóteo 2 e 12.
2 Timóteo, Romanos vem dizendo, se você confessar a Deus diante dos homens, você é salvo. É a promessa que Jesus fez aqui. Você está salvo. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 12. 2,12, né? Uhum. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Pastor, muito obrigado, pastor Carlos. Poxa, eu que agradeço. Nosso horário chegou ao final. Puxa esteja vida. orando por nós. Amém. Vamos lá, vamos juntos. Você que é doente, você que é enfermo, problemático, oprimido, quer uma grande vitória? Põe a tua mão sobre a minha. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E todos os desejos, propósitos que essa pessoa, meu Deus, está precisando, está querendo a vitória sobre eles, curas, milagres, tirar do hospital aquela pessoa que ama. Deus, visita aquele leito agora e cura esse doente, liberta esse oprimido, sara essa família e coloca no altar de Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos aqui amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.